Olá, boa noite. O meu nome é Paulo. Eu moro em Santa Bárbara, Minas Gerais. E aqui na minha cidade é muito comum sair grupos de ciclismo pela cidade, andando pelo interior. Bem, eu não sou muito fã de atividades ao ar livre, mas resolvi chamar alguns amigos para pedalar em um sabadão à tarde. Porém, como nenhum dos meus amigos toparam, eu decidi ir sozinho mesmo. Era um percurso médio, levaria no máximo 1 hora para ir e voltar. Eu saí por volta das 16 horas e eu fui pedalando por uma estrada de chão na zona rural da cidade. Era uma estrada deserta, mas me sentia seguro, pois eu usava um aplicativo que mostrava a rota pelo GPS. Então, mesmo sem conhecer o caminho, poderia voltar tranquilamente. Eu estava andando por uma estrada que eu não conhecia, sem casas, e num lugar bem isolado. Aquela noite estava escura, me lembro que era lua cheia. E quando de repente, o pior aconteceu. A minha bicicleta travou as rodas e eu caí no chão com tudo. Eu levantei sacudindo a poeira da roupa, mas quando fui andar na bicicleta, eu percebi que a corrente estava travada no peão da bicicleta, impedindo a roda de trás de girar. Eu fiquei um pouco desesperado, pois aquela estrada era muito deserta e escura e não passava nada por ali. Bem, com muito medo, eu decidi deixar a bicicleta escondida no matagal e fui correndo a pé mesmo para chegar em casa, voltar com o carro para buscar a bicicleta. E por mais que eu corresse, parecia que não chegava em lugar nenhum. Bem, deveria ser quase 8 horas da noite. O ar ficou muito gelado e uma neblina tomou conta da estrada. Eu tentei olhar no GPS, mas parecia que as coordenadas estavam doidas, pois não me levava a lugar nenhum. Aquilo tudo parecia muito estranho, pois parecia um sonho ou um pesadelo, pois a neblina me deixava tonto, e não era comum isso acontecer naquele horário. Eu fiquei realmente assustado e prometi para mim mesmo nunca mais andar sozinho por lugares que não conheço. Eu fui andando pelo caminho e nesse momento eu já não conseguia correr, somente andar porque eu já estava muito cansado. E foi quando eu vi na estrada a coisa mais assustadora da minha vida e que jamais esquecerei. Eu vi saindo da mata um ser que era um homem, porém com aparência de coelho, com orelhas pontudas e dentes bem grandes, pelos pardos e sujos. E aquela criatura parou na minha frente e ficou me encarando, fazendo gestos com a mão, como se me chamasse. Eu pensei, está em um pesadelo, ou em uma dimensão paralela, talvez 7 além, eu não sei. Mas nada daquilo parecia ser real. Bem, eu rezei para Deus me proteger e enviar os seus anjos para me livrar daquela situação, ou para acordar caso aquilo fosse um sonho. E quando abri os olhos, parecia que estava tendo um delírio, pois de repente eu vi uma luz bem no alto do morro, que no começo eu pensei que fosse a lua, mas essa luz foi descendo. Eu não sei se foi uma ilusão, pois parecia que a luz estava descendo dos céus, mas na verdade era o farol de uma moto que estava descendo pela estrada, que era uma descida bem alta que vinha do morro. O farol emitia uma luz tão forte que me cegou por alguns instantes, e quando eu abri os olhos, eu não vi mais aquela terrível criatura na estrada. Somente um motoqueiro alto, com uma moto também bem alta, que parou do meu lado e perguntou se eu estava perdido por ali. Ele parecia que tinha uns 2 metros de altura
e a moto dele também era maior que as motos comuns. Ele se vestia todo de preto, e atrás da sua jaqueta tinha um desenho de um par de asas brancas. Ele me ofereceu carona até a minha casa e me deixou no portão, e falou para que eu tomasse cuidado com aquela estrada, pois ali tinha vórtices para outros planos e outros mundos. E também, nesses mundos haviam criaturas sinistras que elas poderiam aparecer por ali. Mas se caso assim acontecesse comigo, era só eu pedir a ajuda de Deus, que ele enviaria a ajuda dos céus. A moto saiu pela rua e foi embora. Achei até que o motoqueiro fosse desaparecer, mas ele foi embora normalmente, pilotando pelas ruas. Eu não voltei para buscar a bicicleta e nem quero passar novamente por aquele local. E acredito que aquele motoqueiro que apareceu e me salvou daquela terrível criatura, meio homem e meio coelho, era um anjo enviado por Deus. Bem, sobre a criatura da mata, eu não sei o que era, pois já ouvi falar de lobisomens, mas homem-coelho eu nunca ouvi falar. Bem, este é o meu relato. Eu não sei escrever muito bem, mas queria compartilhar a minha experiência. Boa noite. Olá, boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Otávio e sou natural do município de Brás Pires, em Minas Gerais. E hoje eu vou contar os causos de lobisomens e assombrações, contado pelo meu pai, que ocorreram aqui nas redondezas em época de quaresma. Bem, contarei com as palavras do meu pai e enfatizarei mais a narrativa para melhor compreensão. Nos anos 80, lá pelas bandas do antigo distrito de Pires e Albuquerque, elevado à condição de município, de há muito denominado Alto Belo, aconteciam coisas bem estranhas, e a maioria delas ligada ao mundo sobrenatural. No próprio povoado de Pires, os moradores não duvidavam da presença intrusa de lobisomens durante a quaresma, e ninguém se atrevia a andar perto de encruzilhadas durante esse período, pois as chances de dar de cara com algum homem-lobo eram grandes. Inclusive, suspeitavam-se que um sapateiro local, um homem peludo e pálido, de rosto deformado, fosse a própria criatura. O sujeito sempre sumia por ocasião da quaresma, e há quem jure tê-lo visto rolando num chiqueiro de porco à meia-noite, um típico ritual de transformação. Era uma cena medonha, em todos os sentidos, e dali ele já saía uivando alto, pronto para atacar alguém. O sinistro sapateiro chegou a anunciar que era mesmo lobisomem, mas só atacava animais pequenos, principalmente carneiros e bezerros, e nem fazia questão de manter segredo a respeito disso. E apesar dos sitiantes locais andarem se queixando de perdas frequentes no rebanho, esse sapateiro nem ligava para tais queixas. Uma das habilidades sobrenaturais do tétrico sapateiro, já provada, era transferir cobras de uma propriedade para outra, apenas com rezas. E muitos juram que tais rezas ele aprendeu no livro de São Cipriano. As cobras atravessavam rápido a estradinha de terra batida, saindo do mato e entrando no sítio que lhe fora ordenado invadir.
Um fazendeiro o denunciou após ver as suas terras infestadas por centenas de cobras, mas a polícia não localizou o sapateiro. Simplesmente não conseguiu vê-lo. E ele ficou o tempo todo ao lado da viatura, sorridente e desafiador. Esse sapateiro era ainda chamado de macumbeiro, e outros adjetivos não necessariamente elogiosos. Os mais velhos diziam que o melhor era evitá-lo. Afinal, dele nunca saía nada de bom. E quem o procurava era somente para fazer trabalhos pesados de magia negra, como amarrações e trabalhos de destruição. Esse feiticeiro lobisomem quase matou de susto um dos moradores de Pires, que duvidou disso. Ele, na forma de lobisomem, o aguardou então numa encruzilhada. Os seus olhos eram flamejantes e vermelhos. O pobre homem quase borrou as calças ao ouvir o imenso cachorro em pé dizer: já deve ter me reconhecido, vizinho. Sou eu mesmo, aquele que você e a sua família chamam de macumbeiro. Outra vez, esse macumbeiro na forma de lobisomem fez as águas do Rio Verde borbulharem à sua volta ao atravessar o manancial durante a madrugada, ocasião em que deu de cara com Ambrósio, um sitiante local que retornava de uma festa. E por pouco a coisa não o atacou, e só não partiu para cima porque Ambrósio manteve o facão preso na boca e continuou atravessando o rio. Os dentes até rangiam por causa da pressão, pois lobisomem tem pavor de facão, e isso também contavam os mais velhos. Ambrósio é o mesmo sitiante que, sob ventos noturnos fortíssimos, ele foi desenterrar um pote de ouro e se viu às voltas com um bando de aparições. E isso aconteceu depois que um amigo falecido veio visitá-lo, oportunidade em que disse que somente ele poderia retirar o pote da barriguda árvore imensa, situada nas imediações da sede do sítio. Ambrósio não cumpriu as regras do acordo sinistro e pediu ajuda ao mascate Domingos. A alma do dono da botija não gostou, e assim o lugar foi assombrado por aparições e vultos. Ambrósio viu até porcos subindo em árvores e tatu falante o xingando. Então eles se mandaram do lugar gritando de pavor. O meu pai também tinha uma tia que era bruxa, e muitos diziam que a velha até se transformava em bicho e até mesmo em lobisomem. E ela era conhecida como a tia mascadeira de fumo, e ela dava arrepios. Tia Laura nasceu e cresceu num sítio isolado da região do Rio Verde e Montes Claros, Minas Gerais. E ali ela também encerrou seu humilde ciclo de vida quase anônimo. Bem, eu não conheço muitos detalhes acerca da tia Laura, a idosa mascadeira de fumo de rolo que vivia isolada. E nós apenas íamos visitá-la ocasionalmente na fase criança, quando meu padrinho José Arthur levava suprimentos alimentares e outras coisas para ela. E já idosa, única moradora do lugar ermo, a tia materna não tinha forças e nem ânimos para plantar nada, e tampouco cuidar do quintal e da casa. E a casa, a cada dia, permanecia mais suja e com raízes tomando conta das portas e janelas. E ali era um pequeno castelo mal assombrado, por assim dizer, dotado de compartimentos escuros
e úmidos pela falta de exposição solar. Bem, eu gostava mais de ir lá pela viagem em si, e não propriamente para visitar aquela mulher tão estranha, de fala curta e olhares desconfiados. Tia Laura mal nos cumprimentava ao chegarmos, e da mesma maneira ao sairmos. Ela sumia rápido porta adentro, antes mesmo de a picape do tio deixar a área frontal do quase casebre, e educadamente ele buzinando em despedida. Em época de quaresma, vizinhos distantes relatavam ver a tia Laura escalando paredes dos casarões, e mesmo tão idosa, ela fazia aquilo com muita facilidade, e até mesmo há quem dizia que havia voar em uma vassoura mágica, como uma bruxa dos filmes clássicos. O meu pai dizia que a tia Laura precisava mesmo era ter casado, para não curtir uma velhice tão solitária e mexer com o que não se deve. Ele e o padrinho sempre trocavam ideias no trajeto de volta à cidade sobre a vida esquisita que ela levava. Tia Laura também se esquivava de conversas com os poucos vizinhos da área rural, mantendo-se à rédea o tempo todo. Daí o sumiço das esparsas visitas que então recebia após o falecimento dos pais há muitos anos, quando ainda era apenas uma moça velha e não uma bruxa anciã. Deve-se ainda salientado que a única estradinha de acesso do que foi um sítio apresentava uma buraqueira sem fim, dificultando a locomoção até da robusta picape do padrinho. E o tio Joaquim Santos também a visitava vez ou outra, pilotando a centenária caminhonete GM, igualmente desbravadora de caminhos silvestres, nas rampas cascalhadas de acesso aos recantos daquela região esquecida por Deus. Na verdade, a proximidade do Rio Verde ornamentava de valor o cenário seco da travessia rumo ao sítio da tia Laura. Mas o rio ficava lá atrás, do lado oposto, ladeando a área que se tornara popular pelo aguaceiro geral nas barrancas. As precárias estradas ficavam intransitáveis no período chuvoso, situações atribuídas sempre ao excesso de águas desse manancial. E por vezes na ida ou volta, sempre parávamos para catar marmelada de cachorro, frutinha de cor preta muito doce, algo enjoativo, e nome de associação direta às fezes caninas, em decorrência da semelhança incrível entre uma e outra. Bem, eu não sei bem o motivo, mas essa frutinha pequena fazia um enorme sucesso danado entre a meninada da nossa família, e eu sempre entrava nessa onda. Os meus primos não gostavam muito de ir nas proximidades do sítio da tia Laura, pois muitos contavam que a velha aparecia em cima das árvores, e outra vez os garotos, para escapar dela, entraram no rio e nadaram até a outra margem. Mas juram que quando olharam para trás, viram a velha bruxa correr sobre as águas do rio. Bem, e quanto ao fumo de rolo que a tia insistia tanto em mascar, isso já se tornara mania esquisita dela. E percebi, enojado, que há muito tempo ela vinha mastigando o fumo. Antes, nas primeiras visitas, eu pensei até que fosse chiclete, ou até mesmo alguma fruta. E depois, perplexo, eu a presenciei cuspindo coisas gosmentas naquele chão de terra batida da casa. Outro detalhe sobre a tia é que ela não se abalava em saber
que nós a observávamos enquanto mandava cusparadas seguidas de fumo para tudo quanto é lado. Bem, já o seu gato preto, que nem imagino como conseguia viver ali com aquela bruxa anciã, mantinha os olhos atentos aos seus movimentos. Talvez ele fosse os olhos dela, pois como diz a lenda, toda bruxa precisa de um familiar. O meu padrinho e o meu pai jamais fizeram nenhuma recriminação a essa mania nojenta da tia. E ela, como sempre, mais ouvia do que respondia, ou quando muito balançava a cabeça em grunhidos pensativos. Aquela mulher tinha pacto com o diabo. Eu tive convicção ao observá-la em tais ocasiões. E aquela saiona imensa, de cores ciganas, aliadas aos cabelos desgrenhados, reforçava a suspeita de que a tia pertencia à balada das trevas. Mas como tudo na vida é transitório, também a vida enigmática da tia Laura não passou de forma imperceptível aos olhos gerais da criançada afoita. Também não sei dizer quando foi a nossa última visita ao sítio de tia Laura. E muitos anos depois, quando programamos um passeio ao Rio Verde, alguém se lembrou de passar pelo antigo caminho da casa da tia bruxa Mascadeira de Fumo. Nas minhas lembranças, ela se localizava numa baixada erma, após um pequeno sobe e desce de morrotes. E assim, a comitiva de parentes pôde reconhecer de relance o local de refúgio da enigmática tia Laura. E lá, nada mais havia senão paredes tombadas e árvores que se agigantaram dentro do imóvel, denotando toda a sua estrutura. Bem, mas valeu a pena poder relembrar da tia Laura Mascadeira de Fumo, entrando naquele labirinto de desordem que tinha como lar. E numa última olhadeira aos escombros inundados por vegetação rasteira, eu até pensei vê-la na soleira, nos olhando de forma bem esquisita, exatamente como sempre fez, enquanto o padrinho me levava até lá. Bem, esses são alguns relatos que ocorreram na época do meu pai, e precisamente em época de quaresma. Dizem que Minas Gerais é uma terra muito assombrada e propícia a esse tipo de assombrações. Bem, eu não desejo ver nada desse tipo. Boa noite. Olá, boa noite. Me chamo David e sou de uma cidadezinha do interior de Sergipe, chamada São Cristóvão. E o que vou lhes contar hoje é uma história que aconteceu comigo em meados dos anos de 2014. Na época, eu tinha 19 anos de idade e eu morava com uma tia minha. A minha avó materna havia acabado de falecer na época, e eu trabalhava na casa de um policial como servente de pedreiro. Nós morávamos em um povoado chamado Camboatá, um pouco afastado da cidade, e aos fins de semana eu costumava ir à cidade, pois gostava de visitar outros parentes. Dormia na casa de tias e tios em outros povoados da cidade. Eu costumava ir no sábado de manhã bem cedinho e voltava no domingo à tarde por conta do trabalho. Eu
gostava de visitar as minhas tias, porque à noite eu saía com os meus primos, e as meninas do povoado, em sua maioria, eram afim de mim, por eu ser novato no local. Nesse fim de semana eu fui muito animado, pois já tinha marcado com os meus primos de irmos à pracinha da localidade. Bem, fomos lanchar e pegar as garotas que já estava certo. Então fomos todos, e foi muito divertido. E também foi uma noite que todos que estavam comigo ficaram com as meninas, e ninguém ficou de vela. No domingo à tarde, eu avisei ao pessoal que já estava de partida, pois eu não queria perder um dia de serviço. As minhas tias insistiam para que eu ficasse e dormisse lá. Então assim eu fiz. E planejei de pegar o ônibus às 4h40 da manhã, para que assim eu chegasse bem cedo em casa e desse tempo de ir trabalhar. Dormi tranquilo, e eu acordei ouvindo o ônibus descendo para o outro povoado próximo de onde eu estava. Então me levantei e saí às pressas, sem nem tempo de tomar banho. E quando eu saí, o ônibus já estava voltando. Acenei com a mão e o ônibus parou. E quando olhei no celular, era por volta de 3h35 da madrugada. Então eu segui viagem. Chegando próximo ao meu ponto de parada, eu dei o sinal para o motorista parar. E ele não parou. Então eu gritei: "Para aí, motorista!" Poucos metros depois, ele parou e eu desci. E no local que ele parou, não havia acostamento, era somente mato. Eu estava com a minha mochila nas costas. E por se tratar de um local muito tranquilo e de área rural, eu não tinha medo. Segui o meu caminho até tranquilo. Mas de repente, comecei a ter uma sensação de estar sendo observado. Eu olhava para os lados, mas não via ninguém, além das vacas e dos matos nos pastos, e continuei andando. A lua ainda estava alta e esplendorosa, e dava para ver direitinho ao meu redor. Quando cheguei no ponto do povoado, eu me arrepiei todo dos pés à cabeça. E quando olhei para o lado, eu vi uma criatura horripilante de pelos negros e olhos de tom alaranjado. A fera estava sobre as 4 patas, do outro lado da rodovia. Eu não tive reação na hora que eu a vi. No meu pensamento vinha 1001 coisa, mas as pernas não me permitiam fazer nada. Então pensei: se eu correr, aquilo vai me pegar. Então vou continuar caminhando. E foi o que eu fiz, pois eu nem conseguia encarar a criatura novamente, por medo dela me fazer algo de ruim. Eu olhava de rabo de olho e ela não parava de me seguir com os olhos. Então, eu naquele momento pedi a Deus que me protegesse daquele animal. Que eu era novo e tinha uma vida toda pela frente. Deus ouviu a minha oração e não deixou aquela fera me atacar. Então, eu seguia andando em passos longos até chegar em casa. O dia estava amanhecendo quando eu cheguei, e o marido da minha tia estava acordado. Ele logo notou a minha cara pálida e espantosa e me perguntou o que aconteceu. Então, eu contei o que tinha visto, e ele logo me contou as muitas histórias que existiam sobre aquele povoado. E as pessoas lá
já haviam sofrido ataques de supostos lobisomens naquele povoado. E isso vem ocorrendo desde os pessoais mais velhos. E também existe a história de um senhor já falecido chamado Zé Zabé. O Zé Zabé virava bicho e ele matou a própria esposa quando estava transformado. Diziam também que ele vivia amedrontando os estudantes à noite quando eles iam para a escola. Uma história que me chamou a atenção foi a de um colega meu. Ele me contou que quando era mais jovem, ele e mais 2 primos foi esperar a mãe dele no ponto de ônibus. Ela era evangélica e fazia visitas em igrejas próximas daquele povoado. E eles esperavam ela, pois por se tratar de um lugar meio esquisito, e ela uma senhora, eles tinham medo de algum assalto. Então ficaram na beira da cerca, e cada um com uma arma diferente, um com uma foice e ele com um facão, e o irmão com um punhal. O punhal estava enfiado na terra, e quando de repente eles avistaram um homem subindo a ladeira, vindo em direção a eles. E no piscar de olhos, apareceu quase que na frente deles. Eles, na hora, viram que não se tratava de um homem, e sim de uma besta terrível que por pouco não os atacou. A sorte deles foi que vinha um carro na rodovia que estava com o farol aceso e refletiu o brilho do rubi que estava no punhal. A fera, vendo aquele objeto, ficou desnorteada e partiu em direção à mata próxima. E poucos minutos depois, a mãe dele chegou e todos foram para casa. Bem, este é o meu relato sobre uma das histórias de lobisomem que eu já vi e vivi. E um detalhe muito importante: até hoje eu parei de sair em noite de lua cheia, para nunca mais ter que encontrar outra criatura como aquela. Pois não é todo dia que a sorte está conosco. Boa noite. O que vou contar a vocês aqui não aconteceu comigo, e sim com o meu pai, quando ele tinha 16 anos, lá na década de 70. Essa é uma história que ele sempre contava para nós, os seus filhos. Uma história que, mesmo após mais de 50 anos, nunca deixou de nos assustar. Mesmo sendo algo muito fantástico, eu não pude deixar de acreditar nele, pois o meu pai nunca foi do tipo mentiroso. Ele costumava dizer que a palavra é a única coisa que um homem tem e que leva para a vida toda, e que por isso a palavra de um homem tem que ser firme como pedra, para assim que as pessoas possam confiar e acreditar nele. Bem, a partir de agora, o relato são as palavras do meu pai. Eram tempos difíceis aqueles. As coisas estavam complicadas e o mundo estava começando a mudar. E eu, como sempre, acompanhei as grandes mudanças do mundo. E também embarquei nessas mudanças. Me lembro do meu pai furioso quando cheguei em casa uma certa noite com um brinco na orelha. E aquilo foi praticamente o fim do mundo para ele. Ele passou o dia todo me chamando de marica, e que isso era coisa de mulher.
Bem, hoje eu sei o quanto o termo é violento e abusivo. Mas naquela época, as coisas eram bem diferentes. E mesmo sendo abusivo, a gente meio que não ligava. Afinal, as garotas gostavam. E por aí já estava bom. Comecei a andar com o pessoal mais descolado do meu bairro. Acredito que todos vocês saibam que os anos 70 eram tempos difíceis. Então, sempre andávamos juntos para diminuir as chances de, sei lá, tomarmos uma surra nas ruas de São Paulo. E muito a contragosto do meu pai, que era conservador e muito tradicionalista, eu larguei a igreja. A minha mãe dizia que isso era só coisa de adolescente e que era rebeldia da idade, mas um dia isso ia passar. E de fato passou. Bem, mas não vou falar sobre isso. Como meu pai estava enchendo o saco e pegando muito no meu pé, eu comecei a trabalhar para comprar as minhas próprias coisas. Então, eu trabalhava meio período no mercadinho. E nos fins de semana, eu trabalhava o dia todo nesse mesmo mercadinho. E assim, eu teria grana para as minhas roupas e para ajudar em casa também. E com isso, o meu pai pararia de pegar tanto no meu pé. Naquele tempo, a minha geração era bem mais esforçada. E nós lutávamos pelas coisas. E não esperávamos que ninguém nos desse nada. Bem diferente de hoje, que as pessoas querem ter direito a tudo, sem fazer absolutamente nada. Então, não demorou muito para o meu pai meio que me deixar em paz. Bem, ele ainda implicava com a minha aparência, pois o que eu usava eram coisas de mulher, na mentalidade dele. Mas isso tudo foi ficando tão normal entre os amigos e as pessoas no mundo todo que ele parou de implicar. E de um certo modo até me respeitava mais por trabalhar e estudar. E sempre manter as minhas boas notas. Naquela época não tinha isso de baile funk. E nós íamos a bailes para dançar, paquerar e descolar uns beijos. Bem, em uma sexta-feira de 1974, eu tinha 19 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha acabado de receber o meu pagamento do mês. E eram mais ou menos 150 cruzeiros, que equivaliam a meio salário da época. Hoje em dia é algo em torno de R$ 80. Bem, no caminho mesmo, eu parei no orelhão e liguei para os meus amigos perguntando onde iríamos naquela noite. Eles disseram que por perto não tinha nada, mas que a galera estava falando de uma festa em uma boate num bairro vizinho. Combinamos então de nos encontrarmos todos juntos na entrada do baile, às 9 da noite. E assim poderíamos entrar todos juntos. Acontece que, me arrumando, eu perdi meio a noção do tempo. E então eu acabei me atrasando. Bom, eu já estava saindo de casa. Avisei para onde iria e que horas voltaria. O meu pai disse que eu deveria ter muito cuidado, pois próximo do cemitério onde eu passaria, as pessoas estavam sendo perseguidas por uma criatura que tentava pegá-los. Quando saí de casa, eu desci a rua o mais rápido que eu conseguia. Estava praticamente correndo. E quando cheguei em frente ao cemitério que o meu pai havia dito, eu vi de longe as luzes da boate, que ficavam no outro bairro. Então, ignorando totalmente o meu pai, eu decidi cortar caminho pelo cemitério.
Era um cemitério imenso e famoso que tem em nossa cidade. E já naquela época, parecia um labirinto de tão grande. E assim que entrei, eu senti uma presença terrível, como se algo me observasse. Então, continuei andando devagar. A minha boca salivava e um nó na garganta me deixava ansioso. Era como se algo de muito errado estivesse se passando. Eu já estava perto do portão de saída do outro lado do cemitério, quando ouvi um rosnado como de um cachorro rouco perto de mim. Senti um fedor de carniça forte que me causou náuseas. Quando ergui a minha cabeça, eu vi algo que se escondeu atrás de uma árvore. Era como um vulto negro que se escondia ali. Bem, eu fiquei parado, olhando para aquilo. Mas sabia que se eu ficasse ali parado, aquela coisa me pegaria. E sabe lá o que diabos era aquilo? Bem, fiquei parado por uns 15 segundos. Acho que aquela coisa perdeu a paciência e saiu de trás da árvore. E aquilo era como um grande homem com corpo de cachorro, mas com pouquíssimos pelos. Tinha o focinho alongado e as orelhas de pé. E era como um cão desses da raça pastor alemão. Então, eu comecei a gritar por socorro, enquanto corria de volta para a direção de onde eu tinha vindo. E atrás de mim, eu ouvia aquela coisa correr como um cavalo ou algo pesado. Dava para ouvir a respiração ofegante dele chegando cada vez mais perto de mim. Eu sabia que não daria para correr por muito tempo. Então, eu fiz a coisa que parecia ser mais sensata a se fazer. Ali no cemitério havia um pé de goiaba. Eu sabia que uma coisa daquele tamanho não conseguiria subir numa árvore como aquela. Por se tratar de uma árvore cheia de galhos e muito emaranhada. Então eu subi o mais rápido que pude. Mas mesmo assim, aquilo agarrou a minha calça, arrancando um pedaço da boca da calça. E eu fiquei lá em cima, com aquela coisa tentando me pegar. Aquela coisa pulava e eu gritava por ajuda. E assim foi até umas 3 da madrugada, quando o vigia do cemitério apareceu com 2 policiais à minha procura. E assim que ouvi a voz dos policiais, eu gritei muito alto. E aquela criatura, vendo as luzes das lanternas se aproximarem, acabou saindo correndo dali. A polícia me acompanhou até em casa. E assim que cheguei, eles contaram toda a história para o meu pai. O meu pai me deu uma bronca enorme e eu fiquei sem sair de casa por quase um mês. Eu só saía de casa para a escola e da escola para o trabalho. Mesmo eu com 21 anos de idade. Contei o que havia acontecido para os meus amigos e eles acreditaram em mim, pois muita gente comentava que havia mesmo esse tal lobisomem neste cemitério. Mas depois disso, eu fiquei com tanto medo que nunca mais retornei para aquele lugar. Boa noite.
Por volta do ano 2000, uma amiga minha, que vou chamá-la aqui de Joana, e a sua família se mudaram para uma casa de 4 quartos em Belo Horizonte, Minas Gerais. A primeira vez que eu a visitei na casa nova, ela me mostrou a casa toda. Porém, menos o último quarto do corredor. E depois de mais algumas visitas, eu achei estranho o fato dela ainda não me mostrar este último quarto. E achei estranho a porta dele sempre estar fechada. Eu perguntei sobre ele para ela, e ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto, e por isso que ele ficava sempre trancado. Eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá, e não queria que mais ninguém soubesse. E depois disso, eu não dei muita importância para o quarto. Em uma noite, a Joana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iam viajar e ela não queria ficar sozinha. E quando eu estava dormindo lá, eu acordei no meio da noite com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava no fim do corredor, em frente ao quarto, que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, que estava completamente escuro e eu não estava vendo nada. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei ali parada por um tempo, procurando um interruptor de luz. Então, do nada, eu escutei uma voz bem baixinha e distante. Eu fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo a voz. Parecia que estava vindo do quarto na minha frente, e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para ver que era a voz de alguém. Eu sabia que a Joana e eu éramos as únicas pessoas na casa. Então eu achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar algo. Então eu fiquei completamente apavorada. Achei o interruptor da luz e acendi ela. E assim que a luz acendeu, a voz desapareceu. Quando olhei, notei que a porta daquele quarto estava um pouco aberta. Então, eu corri o mais rápido que podia pelo corredor, até que cheguei no quarto da Joana e acordei ela. Bem, eu nem preciso dizer que eu não conseguia dizer uma palavra. Ela tentou me acalmar, enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha ouvido. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até que chegamos no último quarto do corredor. Quando eu tinha ido ao banheiro, eu lembrei de ter visto uma fresta da porta daquele quarto aberta, mas agora ela estava completamente trancada. Falei isso para a Joana e ela falou que eu devia estar sonhando. O meu coração estava batendo acelerado, enquanto a Joana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então eu falei para ela que não era uma boa ideia abrir a porta e que deveríamos chamar a polícia. Ela falou que se tivesse um ladrão lá, quando a polícia chegasse, ele já teria ido embora. Em seguida, a Joana tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Então nós usamos um cabide na fechadura para conseguir destrancar a porta. Eu perguntei por que os pais dela deixavam a porta trancada. E ela falou que os seus pais não queriam que nenhum dos filhos entrasse lá dentro daquele quarto, mas não disseram o motivo. E depois de meia hora tentando, nós conseguimos abrir a porta. Entramos e acendemos a luz. Imediatamente, enquanto eu entrava no quarto, eu podia sentir a minha pele arrepiando toda. O quarto estava completamente gelado. Havia um fedor de carniça nele e dava para ver a nossa respiração saindo da boca. Ali estava quase que completamente vazio,
e não havia ninguém lá. E também não havia cadeira, cama, mesa, armário e nem nada. Havia somente o chão acarpetado, uma lâmpada no teto, uma janela e um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais. Depois descobrimos que era chinês. As letras eram vermelhas e estava posicionado na parede de frente para a janela. Nenhuma de nós duas sabia o que estava escrito, pois não somos chinesas. Eu acho que acabamos de ser roubadas. Não tem nada aqui, a Joana falou. A coisa mais estranha era que a janela estava trancada e não havia sinal de que forçaram a entrada. O ladrão não poderia ter saído pela porta sem que nós o víssemos. Mas daí nós chamamos a polícia. E quando eles chegaram, falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para ir dormir. Então a Joana e eu decidimos ficar acordadas o resto da noite. E quando era por volta de 6 da manhã, quando de repente começamos a ouvir um barulho vindo do quarto do nosso lado. Aquele que sempre estava trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra. A Joana agarrou uma faca que ela tinha pego na cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos ver o que era o barulho. E misteriosamente nós vimos que todas as portas estavam abertas. Então ficamos ainda mais apavoradas. E ao mesmo tempo ficamos imaginando que alguém tinha voltado para casa. Porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Então entramos no primeiro quarto, o do irmão dela. E ficamos em choque quando vimos que tudo estava revirado. As roupas dele, as revistas, os CDs, tudo. E ninguém estava lá. E os pôsteres que estavam na parede estavam todos rasgados. As gavetas estavam no chão e o colchão dele estava jogado no canto do quarto. Os outros quartos estavam revirados do mesmo jeito. E não tinha sido roubo, pois ali não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Joana ficou na minha casa até os pais dela chegarem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se matado e teve uma morte muito dolorosa naquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e ele estava completamente gelado o ano inteiro, além daquele forte cheiro de carniça. E isso ocorria em qualquer dia ou em qualquer horário. Eles acordavam ouvindo sussurros e uma respiração pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar os filhos, não contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. O irmão mais novo da Joana, certa vez, acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele. E às vezes ele acordava com umas manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele. Isso depois que ele pegou escondido a chave dos pais dele e entrou no quarto para ver o que tinha lá dentro. Um monge budista amigo da família falou que era para a porta do quarto ficar trancada o tempo inteiro e que não era para ninguém abri-la. De vez em quando ele aparecia lá e colocava os pedaços de pano amarelo na parede do quarto
com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje e tudo fica na paz, contando que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre trancada. Boa noite. O relato que vou lhes contar é contado pela minha mãe ainda viva e que lhe ocorreu em meados da década de 70 em uma cidade do interior do Paraná. Tínhamos uma chácara em uma cidade do interior do Paraná, a exatamente 350 quilômetros de Curitiba. Era uma terra boa, um terreno de esquina um pouco retirado da cidade, porém não muito longe. A dita chácara era localizada em uma descida para a cidade alta, e do seu lado direito havia uma outra propriedade também muito grande, só que nessa propriedade existia um pasto para bois, e logo mais abaixo havia uma mata fechada e bem escura. Voltando à chácara principal, existia lá muitas árvores, e dentre elas um abacateiro, e eu deduzo que o mesmo era centenário, haja visto que precisavam de 4 pessoas para abraçá-lo. Os seus frutos eram de um doce extraordinário, tanto que vinham pessoas de Curitiba apanhá-los na época da colheita. À noite parecia que aquela terra era mais escura do que o normal. As criaturas noturnas de vez em quando paravam com a sua sinfonia assim do nada, e algum tempo depois voltavam a cantar e assim por diante. Ouvíamos histórias um tanto descabidas, e na época éramos crianças de 8 a 10 anos e jamais imaginávamos que aquilo iria nos acontecer. Eu lembro-me como se fosse ontem. Era um final de ano e toda a família se reuniu naquela ocasião para passarmos as férias na chácara. E estávamos em 15 pessoas, e dessas 15, 6 eram crianças, inclusive este que escreve. Na primeira noite, dormimos todos amontoados em uma sala grande que a casa possuía. Até aí tudo normal. No outro dia, começamos a dar ouvidos a histórias do povo que naquela cidade moravam. Histórias de visagens, assombrações, lobisomens, fantasmas, saci e uma tal de mulher de branco que aparecia no abacateiro. Não sabíamos ao certo se eles queriam nos assustar, como, por exemplo, botar medo no pessoal da cidade. Haja visto que no interior eles têm esse costume de assustar as pessoas com histórias assim. Ou será que não? E na noite do segundo dia, já estávamos todos habituados com o local. Porém, quanto mais a noite adentrava, alguma coisa por dentro de nós nos apertava, como se alguma coisa fosse acontecer com algum de nós. E então, no terceiro dia, ouvimos uma história que até poderia ter algum fundamento. Na propriedade em frente à nossa chácara, havia aquela mata escura da qual lhes falei, e em certa ocasião, alguém estava limpando parte daquele terreno, e essa pessoa caiu em um despenhadeiro, e o seu corpo nunca mais foi localizado. E dizem os moradores da região que em certas noites eles ouvem os gritos lancinantes de alguém caindo de uma altura muito grande e depois pedindo socorro. Eu não sei se até hoje foi fruto de nossa imaginação
pois eram altas horas da noite e todos os que estavam na chácara, inclusive os adultos, a minha mãe e o meu falecido pai, ouviram gritos de agonia e desespero e pedidos de socorro. E os gritos vinham do lado da mata fechada e bem escura. No outro dia comentamos entre nós o ocorrido e todos foram unânimes em dizer que ouviram os gritos e os pedidos de socorro. Um outro fato a seguir também é relacionado com a chácara. Um dos meus tios, hoje já falecido, e que se chamava Mário, era uma espécie de feitor da chácara, pois morávamos em Curitiba, e ele naquela cidade e cuidava da dita chácara. Bem, um certo dia, ele foi tratar de um porco que lá existia, e eram mais ou menos 5h30, perto das 6 horas da tarde. E foi quando ele adentrou no manguezal, e ali ele tinha que obrigatoriamente passar perto do abacateiro. E foi quando ele se deu conta que quem estava lá era a famosa mulher de branco. Ela estava dando a volta no abacateiro, deu 4 voltas ao redor da árvore e desapareceu como se quisesse ser vista. Outro fato também relacionado ao abacateiro: certo dia, a minha avó estava parada diante do abacateiro em pleno dia. E a minha mãe era menina e perguntou para ela: "Mãe, o que a senhora está fazendo aí?" Naquele tempo, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe de você, tu apanhava tanto que nunca mais iria esquecer. E foi quando ela se virou e respondeu: "Por que você veio me interromper aqui, menina? Agora que a mulher de branco ia me dizer aonde estava a panela de ouro." Essa narrativa é descrita pela minha mãe até os dias de hoje. Em outras ocasiões, ainda foram ouvidos como se alguém derrubasse uma grande quantidade de moedas no chão, e passos vindos do lado de fora, batidas na porta, luzes que se acendiam e apagavam sozinhas. Enfim, foram muitos os mistérios e enigmas existentes naquela chácara. Na década de 90, ela foi vendida por um preço vil, e sendo que o pé de abacate ele foi cortado pelo atual proprietário, deixando somente a terra nua. E até os dias de hoje, nada foi construído naquela terra, e por que cargas d'água, ninguém o sabe. Bem, persiste o mistério naquela terra até os dias de hoje? Ou o atual proprietário tem os seus motivos para não construir ali? Mas se for, por quê? Bem, fica a indagação para o ouvinte tirar suas próprias conclusões. Boa noite.